Boa noite aos assinantes, telespectadores da TCM Mossoró, aos dirigentes da FCDL, das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Brasil, dos associados e diretores da Associação Comercial e Industrial de Mossoró, assim, dos vários sindicatos da indústria da extração do sal, da construção civil, aos profissionais liberais que prestam serviço às empresas, aos industriais e comerciantes e aos que, de uma maneira geral, contribuem para a economia nacional. Radar Econômico, estamos no dia 2 de novembro do ano de 2023. O dia 2 de novembro não tem um santo específico, é dedicado no Brasil a finados, um feriado católico celebrado em memória de todos os mortos. Neste dia, não há um santo específico a ser comemorado ou celebrado, mas sim uma homenagem a todos os que se foram fiéis defuntos. No entanto, algumas tradições religiosas fora do país celebram outros santos no dia 2 de novembro. Por exemplo, na Igreja Ortodoxa é celebrado o dia de São Gregório Palamas, um monge e teólogo bizantino do século XIV. Já na Igreja Anglicana é celebrado o dia de São Martim de Tours, um bispo francês do século IV. No Brasil, o dia de finados é uma data culturalmente importante, como muitas pessoas visitando os cemitérios para prestar homenagens aos seus entes queridos falecidos. Também é comum acender velas, rezar, fazer missas em memória dos mortos. Um dia triste e de saudades. As notícias de economia da semana. O desemprego cai a 7,7% em setembro, com um recorde de trabalhadores ocupados no país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com 8 milhões e 300 mil desempregados, o Brasil atingiu uma taxa de desemprego menor registrada no país desde fevereiro de 2015, portanto, há 8 anos. Emprego com carteira assinada. Foi o mês que mais cresceu este ano, foi o de setembro. O mercado de trabalho do Brasil registra recorde histórico de trabalhadores ocupados e, consequentemente, o patamar mais baixo do desemprego em quase uma década. É o que apontam os dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, o PNAD, contínua, divulgada na última terça-feira, dia 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Uma boa notícia e, de acordo com o levantamento, o país encerrou o trimestre, terminado em setembro, com uma taxa de desemprego de 7,7%, patamar mais baixo registrado desde o trimestre terminado em 2015. Uma boa notícia para patrões e empregados, sinal que o comércio começa a se movimentar, embora de maneira ainda lenta, pós-pandemia que vivemos tragicamente a partir de 2020. E falando em emprego, Mossoró, a nossa querida cidade de Santa Luzia, também é a cidade do Rio Grande do Norte que mais emprega com carteira assinada. A mesma demonstração do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais uma vez, revelou que o município de Mossoró foi do Rio Grande do Norte o que mais cresceu em termos de carteira assinada de novos contratos. Mossoró vem evoluindo o seu comércio, a sua indústria, as suas atividades empregatícias oficiais com carteira assinada como município modelo ou o que mais cresce economicamente no Rio Grande do Norte. Para o ano 2023, um ano tão difícil, inflação ainda acelerada, juros altos e o desemprego que campeou nos anos 2020, 2021, 2022, é uma notícia auspiciosa e temos que, mesmo num dia de tristeza e de saudade, esboçar um sorriso de alegria na economia moçoroense. A guerra, a inflação e saúde atendem que os brasileiros estão mudando os hábitos de consumo. Com guerra, inflação e o consumo, o levantamento do IBGE mostra que os brasileiros estão mais preocupados com suas finanças e que já têm tomado medidas para reduzir os gastos diante do atual cenário macroeconômico. Os brasileiros estão mais cautelosos com seus gastos e mudando seus hábitos de consumo. Segundo um levantamento feito pela consultoria EY Patrimônio, e antecipado com exclusividade pelo G1, portal do Globo, 82% dos brasileiros estão preocupados com suas finanças, mais do que a média global, que é de 80%. A pesquisa foi feita em 27 países e entrevistou mais de 21 mil pessoas. Entre os motivos mais citados para essa preocupação estão, pelos brasileiros, os conflitos internacionais, geopolíticos, as pressões inflacionárias, e no Brasil a inflação esteve muito alta, as interrupções nas cadeias de suprimentos que levaram à falta de muitos produtos, principalmente na pandemia da Covid-19. A designer Vanessa Reis, por exemplo, de 30 anos, faz parte do grupo de pessoas que tem se preocupado cada vez mais com suas finanças.
Ela conta que desde a pandemia tenta ser cada vez mais consciente da sua relação aos seus hábitos de consumo. Essa foi uma entrevistada padrão feita pela Fundação Getúlio Vargas e em comparação com o portal G1 e o Globo. Mas essa conscientização é de que no país inteiro, e veja que 82% estão preocupados com inflação e com consumo, para países bem mais civilizados e culturalmente, economicamente mais educados que o nosso, é um número de esmeraldino para o Brasil. A Alemanha, os Estados Unidos da América, o Japão, a China, a França, a Itália, países de primeiro mundo, estão aí, a Grã-Bretanha, figurando entre esses países que foram pesquisados. É uma boa notícia para o aceitamento do brasileiro à atual realidade. O governo discute mudar a sua meta fiscal de 2024 para um déficit de até 0,25% ou 0,5% do produto interno bruto, que é tudo aquilo que o país produz em suas riquezas no orçamento de janeiro a dezembro. Uma discussão vem após o presidente Lula dizer que dificilmente o país iria concretizar o déficit zero em 2024. Auxiliares do governo avaliam que há uma margem para contingenciamento em torno de 20 bilhões de reais. E integrantes do governo discutem o envio ao Congresso Nacional de uma mensagem para mudar a meta déficit zero, que tinha sido enviada pelo Poder Executivo, para as contas públicas para o ano 2024. Após o próprio presidente Lula declarar que dificilmente o país vai concretizar a sua promessa de déficit zero no próximo ano, há um esboço dentro do governo no sentido de se mandar uma nova lei para o Congresso Nacional permitindo um déficit em torno de 0,25% ou 0,50% do produto interno bruto, que é o PIB, todas as riquezas do país para o ano 2024. Algo que varia em torno de 50 bilhões de reais. Um rombo, ou seja, arrecadaria menos até 50 bilhões de reais do que deve se gastar com investimentos e com o manuseio do governo no próximo ano de 2024. Auxiliares da ministra do Planejamento, Simone Tebet, já avaliam uma meta de déficit até 0,5%, que seria em torno de 50 bilhões de reais para o ano de 2024. Uma situação das contas públicas federais. Aliados do presidente, dentro do governo, especialmente no Palácio do Planalto, propõem que seja feita uma mensagem codificando o projeto original da Lei das Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2024. Isso, tecnicamente, pode ser feito até a próxima semana, quando o relatório preliminar do deputado Danilo Forte, que é o relator da matéria, será analisado pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Lula convidou líderes para discutir as medidas, esteve reunido com eles na última terça-feira e com forças políticas partidárias na sua base de sustentação no Congresso Nacional. Agora, engrossada essa base de sustentação pelos republicanos e pelo PP. A mudança na meta reduziria e acabaria com a necessidade de cortar despesas no ano que vem, o que já está fora alertado pela Casa Civil da Presidência da República e também pelo Ministério do Planejamento. Aguardamos que essas providências sejam tomadas no sentido de que não se gaste com coisas desnecessárias, como pagamento de pessoal, simplesmente para atender interesses políticos partidários, mas que esses investimentos que sejam feitos para o ano 2024 sejam carreados para a saúde, educação, segurança pública, principalmente para a mobilidade urbana, para a melhoria das rodovias federais, que estão aí a necessitar de muitos serviços, e também melhorar portos e aeroportos, que foi uma meta pré-escutada para esse ano 2023, mas que dificilmente avançou e que deverá passar para 2024. O risco fiscal, não só no Brasil, mas explica a queda de 3% na Bolsa no mês de outubro. O mês de outubro, que terminou ontem, terça-feira, teve uma queda de 3%. A economia mais segura do mundo já foi mais. Diante dessas constatações, investidores vêm exigindo ainda mais prêmio do Tesouro americano, que é o país mais poderoso economicamente do mundo, e tem conseguido fazendo drenar a atratividade das bolsas de valores. Por aqui, onde a discussão sobre o risco fiscal foi antecipado, nada de quedas de sobremandeiras. Entretanto, a Selic, que ontem, pela reunião do Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central, caiu mais uma vez. A taxa básica Selic passa a ser, meu caro telespectador, a partir de amanhã, já que hoje foi feriado bancário em função do Dia dos Finados, a taxa Selic reduziu 0,5%. Passa a ser, a partir de amanhã, sexta-feira, dia 3 de novembro,
de 12,25%. Os investidores ressabiados dos riscos fiscais e das intempéries na renda imobiliária, que são a renda da Bolsa de Valores, drenaram recursos para o Federal Reserve americano, que está captando os juros, dinheiro a juros, até 5% para o ano. Você tem uma ideia, há 10 anos atrás, os Estados Unidos pagavam 0,25%, 0,50% ao ano para receber investimentos privados para o cofre do governo. Agora a taxa, depois da Covid, antes dela, com as guerras da Ucrânia com a Rússia, essa nova tempestade entre Israel e as forças da faixa de Gaza, palestinos, judeus e aramaicos, faz com que as taxas de juros subam e subiram bastante por ocasião da Covid, chegando a 5,25%, que é o máximo que paga o Federal Reserve americano hoje. As contas não fecham, seja qual for o presidente. Precisa de dinheiro para entrar, para poder a Receita dar valor e vazão às muitas despesas que são gastas com a máquina pública e também com os seus serviços. E entre um ano e sai ano, o teto da dívida lá sobe. Uma vez os déficits pararam de ser acumulados. É um problema de anos, agravado na pandemia, cuja constatação teve investidores que exigiram hoje os maiores prêmios do mercado. Para 16 empresas de dinheiro no Tesouro Americano, o resultado foi equivalente a uma subida de 5,25%, que são os juros máximos atualmente pagos pelo Tesouro Americano. Nós do Brasil, a partir de amanhã, sexta-feira, 3 de novembro, uma taxa Selic 12,25%. O petróleo poderia chegar a $150 o barril? É uma pergunta. O que precisa acontecer para que o barril de petróleo dispare nos mercados internacionais? O Banco Mundial traçou 3 cenários possíveis para a escalada do valor da commodity, que hoje opera na casa dos 87, 88 dólares o barril. Considerado um dos termômetros da economia mundial, o petróleo é capaz de absorver de maneira quase imediata ou com cautela o apetite do risco dos investidores no cenário internacional. O comportamento da commodity ganhou ainda mais importância com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, um dos maiores produtores globais, e o conflito entre Israel e palestinos, com os terroristas do Hamas. Em setembro, o petróleo, o tipo Brent, que é usado como referência no mercado internacional, inclusive pela Petrobras, que é a nossa estatal do petróleo, atingiu 95 dólares o barril, o maior nível desde novembro de 2022. Acentuando um alerta de que as principais economias do mundo, isso porque a elite do petróleo provoca, em linhas gerais, um efeito cascata, o reajuste dos preços dos combustíveis e energia e, consequentemente, a aceleração da inflação, que já segue em níveis elevados. E, embora as cotações tenham perdido ímpeto, o Banco Mundial, cujo relatório eu tive acesso, o preço do petróleo em níveis recordes pode ser novamente uma realidade em breve. No último relatório, esse que foi divulgado essa semana, divulgado pelo Banco Mundial, há uma escalada de possibilidades. Inclusive, se houver o agravamento da guerra da Ucrânia com a Rússia e chegar a explodir o pivô dessa commodity, ela poderia chegar a 150 dólares o barril, o que seria uma exuberância para o mundo da OPEP, mas nada fácil para quem consome petróleo em abundância, como é o caso do Brasil. Embora a Petrobras esteja aí a todo instante, a todo mês, batendo recorde sobre recorde de produção, chegando quase a 4 bilhões de barris por dia de produção de petróleo, principalmente na região do pré-sal, entre o Espírito Santo e que vai até Santa Catarina, explorado momentaneamente Espírito Santo, Rio de Janeiro e parte do litoral de São Paulo, a commodity poderia chegar a esse valor. O Banco Mundial também traça um cenário mais crível, de que, ficando em pacificação a guerra cruenta e sanguinária entre os ucranianos e os russos, o barril poderia se cingir à cota de 80 dólares o barril de petróleo, o que já é um preço, 80 dólares cada barril, o que já é um preço caro para o brasileiro, que é um país de dimensões continentais, é quase um continente, e que nossa frota de encaminhamento, quer de pessoas, de encomenda, de viagem, é feita quase que totalmente por via terrestre ou via aérea, e que consome barris e milhões de barris de petróleo todo dia. É lembrar você sempre
assinante da TCM, que a Petrobras foi fundada em 1953 pelo presidente da República, Getúlio Vargas, e de lá para cá, 70 anos se passaram, e naquela época, quando ele fundou a Petrobras, nós não produzíamos uma só gota de petróleo. Hoje já estamos aí quase a atingir a nossa cota de possibilidade de produção, de consumo, que é cerca de 3 milhões e 800 mil barris dia. Já tem dias que a Petrobras já produz mais do que isso. O Brasil se redescobrindo a cada dia e a cada instante. É um país de riquezas inescrutáveis e Pero Vaz de Caminha foi um sábio, não só um sábio, obrou quase um milagre ao chegar no Brasil em abril de 1500 e mandar uma carta para o rei de Portugal no dia 22 de abril, dizendo, ele que era o escritor da frota de Pedro Álvares Cabral, dizendo, essa terra é uma terra abundante, em aqui se plantando tudo dá. Não plantamos o petróleo, ele estava a 2.000, 2.500 metros abaixo de nós e nós não sabíamos. E no ano 2023, hoje, no dia 2 de novembro de 2023, eu faço essa locução a Pero Vaz de Caminha, ao rei de Portugal e à frota de Cabral. A Justiça do Trabalho mandou a General Motors reintegrar mais de 800 demitidos em São José dos Campos. Os cortes ocorreram no dia 21 de outubro, quando os trabalhadores foram dispensados também em Mogi das Cruzes e São Caetano do Sul. A Justiça do Trabalho determinou, na última terça-feira, dia 31 de outubro, que a General Motors do Brasil reintegrasse os seus funcionários que haviam sido dispensados injustamente por ocasião de uma greve, naquela empresa pela demissão de outros colegas. Esses 180 que tinham sido demitidos naquela oportunidade foram reintegrados pela própria Justiça do Trabalho, numa alusão de que eles não poderiam ser penalizados porque participavam de um movimento paredista instantâneo em solidariedade aos seus colegas demitidos. O mercado financeiro encerrou ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, subiu 1,68%, com 115.052 pontos. O dólar americano, na menor cotação desde setembro, valendo R$ 4,97. E o euro, a moeda comum da Europa, fechou a R$ 5,24. No Brasil, não houve expediente bancário hoje e amanhã, sexta-feira, dia 3, com o corte da taxa Selic em 0,5%, é possível que a moeda americana se acomode na casa dos R$ 4,90, facilitando a vida de quem compra em dólar. Boa noite e até a próxima quinta-feira com o nosso Radar Econômico.